Ao longo da história, impérios foram fundados com exércitos, mas sobreviveram com ouro. O ouro não é apenas um metal brilhante, é a personificação da soberania, independência e vontade de um estado de sobreviver, mesmo no dia mais sombrio. Mas hoje em Moscou, essa garantia foi eliminada. Vladimir Putin está saqueando o chamado Tesouro Sagrado Intocável da Rússia, as reservas físicas de ouro do Estado, para estender seu poder por mais alguns meses. Isso não é uma medida rotineira de equilíbrio orçamentário, é o suicídio econômico de uma superpotência. Com as receitas do petróleo despencando, as reservas de yuan diminuindo e as sanções apertando o cerco, Putin quebrou o último e mais perigoso tabu. Mas a maior ironia deste desastre é quem está levando esse ouro. O cofre mais secreto do Estado, aquela enorme reserva de ouro mantida como fundo de emergência, está agora sendo transferida para os cofres de oligarcas e bancos corruptos. Para compreender a escala desta traição, devemos primeiro olhar para a fria linguagem dos números, depois para a cena do crime que esses números ocultam. A Rússia pré-guerra estava acumulando ouro como uma doutrina estratégica. O objetivo era poder respirar mesmo quando isolado do sistema financeiro ocidental. Mas hoje, essa tábua de salvação está sendo cortada. Os dados não mentem. Observando os dados do Banco Central da Rússia e do Ministério das Finanças, bem como relatórios de inteligência vazados, vemos um colapso aterrorizante. No papel, a Rússia ainda pode parecer ter a quinta maior reserva de ouro do mundo, aproximadamente 2.330 toneladas. Mas o diabo está nos detalhes, ou melhor, nos ativos líquidos. No início da guerra, o Fundo Nacional de Riqueza, NWF, possuía 405 toneladas de ouro, um tesouro de guerra imediatamente conversível. Em novembro de 2025, esse número havia despencado para apenas 173 toneladas. Isso representa uma perda impressionante de 57%. Mais da metade evaporou em apenas 3 anos para financiar tanques em chamas e depósitos de munição, explodindo nas estepes ucranianas. Então, para quem esse ouro está sendo vendido? É aqui que começa a parte mais sombria e com cheiro de pilhagem da história. A Rússia não pode vender seu ouro em mercados globais como Londres, Zurique ou Nova York devido às sanções internacionais, embargos do G7. Portanto, esse ouro não está mudando de mãos por um valor internacional, mas sim no mercado interno. O Kremlin está vendendo as barras de ouro físico do Tesouro Estatal para bancos estatais sob seu controle e para oligarcas nos bastidores. No passado, essas transações eram meramente lançamentos contábeis. O ouro era transferido de uma instituição estatal para outra, mas permanecia fisicamente estacionário. Agora, no entanto, a situação mudou. O ouro está fisicamente saindo do cofre. Isso é tanto um sinal da necessidade urgente do regime por dinheiro, moeda fiduciária, ou seja, o rublo, quanto uma corrida da elite para trocar seus rublos desvalorizados pelo dinheiro real do Estado, o ouro, antes do colapso iminente. De certa forma, é como os passageiros da cabine do capitão embarcando nos botes salva-vidas primeiro, enquanto o navio afunda. Oligarcas e bancos estão garantindo seus ativos, comprando o ouro do Estado. Este mecanismo é uma armadilha de liquidez. Putin está entregando o ativo mais estratégico do país ao grupo de elite que ele criou para fechar o déficit orçamentário, pagar os salários dos soldados e cobrir o custo das munições compradas do Irã e da Coreia do Norte. O déficit orçamentário projetado para 2025 ultrapassou 48 bilhões de dólares. As receitas do petróleo caíram 27% devido aos limites de preço e à queda da demanda global. Até mesmo as reservas de yuan de países amigos estão se esgotando. Só resta uma coisa, ouro. E de acordo com relatórios de inteligência, a Rússia planeja vender mais 230 toneladas de ouro apenas no restante de 2025, adicionando outras 115 toneladas a essa quantia em 2026. Se continuar nesse ritmo, as reservas de ouro do Fundo Nacional de Riqueza da Rússia, seu fundo de emergência, serão completamente esgotadas nos próximos anos. A venda das reservas de ouro não é apenas uma questão de mudar números em uma planilha do Excel em Moscou. Está criando uma onda massiva de destruição no tecido social e econômico da Rússia, que levará décadas para reparar. O primeiro lugar onde essa onda atinge é o senso de confiança do povo russo. Historicamente, o ouro tem sido o mais forte lastro por trás de uma moeda, nomeadamente o rublo. A presença de ouro nos cofres do Banco Central dá ao público a confiança de que, mesmo que nosso dinheiro de papel se torne sem valor, há um valor real por trás do Estado. Agora essa âncora está sendo arrancada de suas correntes.
A venda de ouro abre as comportas para que o rublo caia livremente. À medida que as reservas diminuem, a capacidade do Banco Central de intervir em caso de um choque cambial ou uma nova onda de sanções é esmagada. Para o povo russo, isso significa o retorno da hiperinflação e dos dias sombrios de pobreza dos anos 1990. Enquanto o Estado injeta rublos sem valor no mercado, sob o disfarce de uma economia de guerra, está se desfazendo das reservas de ouro que equilibrariam esse dinheiro. Isso é, no sentido mais verdadeiro da palavra, incêndio econômico. Ainda mais alarmante é que este processo funciona como um mecanismo de transferência de riqueza. Para quem Putin está vendendo o ouro do Estado? Para o povo? Não. Enquanto os cidadãos russos comuns lutam com o aumento dos preços dos alimentos e o declínio do poder de compra, eles não têm meios para comprar o ouro do Estado. Esse ouro vai para oligarcas leais ao regime, gerentes de bancos estatais e o círculo íntimo do Kremlin. Esta é a maior operação de negociação interna e pilhagem que a história moderna já viu. Vendo o regime à beira do colapso, as elites estão trocando seus rublos desvalorizados e ativos arriscados pelo ouro garantido do Estado. Para proteger seu próprio cargo, Putin está abrindo o tesouro do país para esses saqueadores da elite em troca de sua lealdade. Quando a guerra terminar ou o regime colapsar, enquanto o povo russo ficará com papel sem valor, esses oligarcas serão os vencedores com toneladas de ouro. A verdadeira riqueza que é válida em todo o mundo. Isso é uma traição à Rússia. Putin não está apenas entregando o presente, mas também o futuro da Rússia aos oligarcas. A reflexão disso nas ruas é o caos e a privação. As reservas de ouro são o seguro de um Estado. Elas são armazenadas para uso em terremotos, fomes e grandes crises. Putin está resgatando este seguro para pagar as despesas diárias de uma guerra sem chance de vitória, para distribuir bônus aos soldados, para financiar mísseis iranianos. Isso é como cancelar o seguro contra incêndio da sua casa e apostar com esse dinheiro. E a casa da Rússia está atualmente em chamas. Enquanto o povo é embalado com contos de uma grande Rússia, a espinha dorsal financeira do Estado está na verdade sendo quebrada. Relatórios das regiões mostram que os salários estão sendo atrasados, os investimentos em infraestrutura pararam e os serviços básicos estão falhando. Porque o dinheiro real, ouro, não está mais sendo gasto com o povo, mas na máquina de guerra e nos parasitas que a alimentam. Esta situação está acendendo o pavio para uma explosão social. Quando o povo russo perceber que, sob o disfarce de patriotismo, seus próprios bolsos e o futuro de seus filhos estão sendo roubados, e que o ouro do Estado está sendo transferido para os cofres de um punhado de oligarcas, esse silêncio dará lugar a uma grande raiva. Quando tiramos a questão das ruas estreitas de Moscou e a colocamos no vasto tabuleiro de xadrez da geopolítica global, a escala mortal do erro de Putin se torna mais clara. Por que um país guarda ouro? Apenas para crises econômicas? Não. Para uma superpotência nuclear, o ouro significa soberania. O ouro é a única garantia de sobrevivência sem dependência do dólar, do euro ou do yuan. Observando o equilíbrio de poder global hoje, o que os rivais estratégicos e os chamados aliados da Rússia estão fazendo? A China tem realizado a maior operação de compra de ouro de sua história nos últimos 18 meses. E está enchendo os cofres de seu banco central até a borda. Por quê? Porque quer proteger sua independência financeira em caso de uma potencial crise em Taiwan ou conflito com o Ocidente. A China está acumulando, fortalecendo-se e aumentando suas reservas. Enquanto isso, os Estados Unidos continuam sendo o líder financeiro indiscutível do mundo, com suas enormes reservas de ouro de 8.133 toneladas. Então, o que a Rússia, que se vê nesta liga de superpotências, está fazendo? Vendendo. Enquanto seus rivais estratégicos estão se armando, Putin está desmantelando e vendendo a armadura financeira da Rússia peça por peça. Isso é suicídio geopolítico. Uma Rússia que perdeu suas reservas de ouro não é mais uma superpotência. Na melhor das hipóteses, é um armazém de matérias-primas da China. Na pior, é um gigante falido armado com armas nucleares. O sonho de Putin de um mundo multipolar se foi com essas vendas de ouro, porque um Estado que não pode proteger sua própria moeda e reservas não pode ser um polo global. Com essa medida, a Rússia entregou completamente seu destino financeiro a fatores externos, e em particular, à mercê da China. Pequim vê a impotência de Moscou. O derretimento das reservas de ouro da Rússia e a falta de dinheiro são uma oportunidade sem igual para a China reduzir a Rússia
ao status de Estado vassalo. Mais importante ainda, esta situação despoja a Rússia de todas as suas ferramentas estratégicas, exceto os dissuasores nucleares. Uma superpotência é dissuasiva não apenas com seus mísseis, mas também com sua economia, reservas e resiliência financeira. Putin está destruindo essa profundidade estratégica, que dá à Rússia sua soberania, em troca de tomar uma aldeia na Ucrânia ou avançar a linha de frente por 1 quilômetro. Essa imagem nos lembra do colapso da Rússia czarista em 1917, ou da União Soviética em 1990. À medida que ambos os impérios colapsaram, seus tesouros foram primeiro esvaziados, seu ouro vendido ou saqueado. A história está se repetindo. Enquanto Putin afirma ter trazido de volta a Grande Rússia, ele na verdade está retornando-a ao estado mais indefeso, frágil e empobrecido que a história já viu. A transferência das reservas estratégicas da Rússia para os bolsos dos oligarcas através de vendas internas é a prova mais clara de que o Kremlin agora é administrado não com uma mentalidade de Estado, mas com uma mentalidade de uma organização criminosa. Um Estado pode contrair empréstimos para vencer uma guerra, mas um Estado não saqueia sua própria garantia existencial, seu ouro, para vencer uma guerra. Se isso acontecer, a guerra já está perdida e a liderança está apenas financiando seu próprio bilhete de saída. Ouro, o legado de milhares de anos, o poder dos impérios e, hoje, um sonho derretendo nas mãos de Vladimir Putin. Cada grama de ouro que sai dos cofres do Estado da Rússia não é apenas uma perda econômica, é um pedaço arrancado da soberania da Rússia. Putin está apostando a riqueza nacional acumulada por gerações do povo russo em uma mesa de cassino para estender sua própria vida política por alguns meses, talvez um ano. E nesta mesa, a casa sempre ganha, mas essa casa já não é o Kremlin. Enquanto os oligarcas estão levando seu ouro e fazendo planos de fuga, resta apenas uma realidade para o povo russo. Um Estado falido, uma moeda sem valor e um futuro roubado. A abertura desses cofres de ouro em novembro de 2025 é, na verdade, o momento em que o Kremlin levanta a bandeira branca, porque quando um líder começa a vender a prata da casa, o fim do caminho está à vista. A mensagem é clara: a Rússia está falida, só levará tempo para eles anunciarem isso. Então, quais são seus pensamentos sobre isso? Por favor, compartilhe suas opiniões nos comentários. Para ficar atualizado sobre novos vídeos, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher.